Olá, garotada! Tudo bem? Eu sou a tia Eliene e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar sobre uma história muito bonita que aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel. Eu vou contar para vocês hoje a história de Ana, que foi uma mulher muito especial da Bíblia. Havia naqueles dias um homem chamado Elcana. Elcana morava nas regiões montanhosas de Efraim e ele tinha 2 esposas. Naquela época, os homens podiam ter mais de uma esposa. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos e ela vivia muito triste, porque ela não podia dar filhos a Elcana. Todos os anos, eles subiam à cidade de Siló, onde estava ali o profeta Eli. Ele era o sacerdote do templo, e eles iam todos os anos adorar o Senhor e oferecer sacrifícios. E certa vez eles subiram, foram adorar a Deus e sacrificar, e Ana sofria muito porque Penina irritava muito ela. E ela chorava e ficava muito tempo triste, não comia. E naquele momento ali, Elcana sempre dava para ela uma porção maior. Quando eles iam comer, ele dava uma porção à Penina, aos filhos, mas a Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele amava a Ana e ele não queria vê-la triste. E então, certo dia, depois de eles terem comido, oferecido sacrifício e adorado ao Senhor, Ana se levantou da mesa e foi até ao templo. E ali ela começou a chorar e a orar muito, muito. E ela falava muito ao Senhor ali naquele lugar. E ela gesticulava muito, porque ela falava somente para Deus, mas não saía o som dos seus lábios. Assim como muitas vezes a gente ora, quando a gente fala, mas a gente está falando somente para Deus e ninguém pode ouvir a nossa voz, da mesma forma ela fez naquele dia. E ela também chorava muito e a oração dela foi muito demorada, porque ela apresentou ali naquele momento para Deus toda a sua angústia, toda a sua tristeza, porque ela sabia que só para Deus ela poderia recorrer. E ali ela fez um voto ao Senhor. Ela disse ao Senhor que se ele se lembrasse dela e lhe desse um filho varão, que esse filho varão ela entregaria ao Senhor. E ela fez esse voto ao Senhor. Naquele momento em que ela estava orando ali, perto, estava sentado numa cadeira, o profeta Eli, que já era muito idoso, e ele percebeu o quanto ela falava e gesticulava e não saía som dos seus lábios, e ela chorava muito, e ele achou que ela estava embriagada. E ela perguntou: "Por que estás embriagada? Afasta-te desse vinho." E ela falou: "Ó Senhor meu, eu não estou embriagada." E ela explicou tudo ao profeta Eli, por que ela estava chorando e por que ela estava fazendo aquela oração tão demorada. E aí o profeta Eli, despediu ela e falou que o Senhor Deus de Israel possa conceder, a sua petição, possa ouvir a sua petição. E a partir daquele momento ela se levantou e aí já não mais ficou triste e se alimentou. Então Ana percebeu que ela poderia confiar no Senhor. Naquela madrugada, depois que Ana fez essa oração, eles retornaram para a casa deles, Elcana, Penina, os filhos e também a Ana. Eles voltaram para a terra deles e depois de pouco tempo, Ana engravidou. O Senhor ouviu a oração de Ana.
o Senhor ouviu a oração de Ana e atendeu o seu coração, o seu desejo. Ela o que era mais queria na vida era ter um filho. E o menino nasceu e realmente foi um menino, um varão que Deus deu para Ana. E Ana aguardou o menino ser desmamado. A Bíblia não diz com que idade ela levou, ela desmamou a Samuel, mas depois que Samuel deixou de ser amamentado, Ana levou ele até o templo, apresentou ele ao profeta, né, e entregou para que ele vivesse e servisse ali a Deus todos os dias da sua vida. E colocou o nome desse menino de Samuel. Sabe o que significa Samuel? Do Senhor o pedi. Então ela deu o nome ao menino Samuel e ele se transformou no grande profeta Samuel, aquele que ungiu o rei Davi. Isso, ungiu o rei Salomão, ungiu primeiro a Saul e depois ungiu ao rei Davi. E olha a importância que teve Samuel para a história do povo de Israel. Ele foi um grande profeta e ele foi o responsável a ungir o primeiro rei de Israel, que foi Samuel, e o segundo rei, que foi o mais importante de todos, que foi o grande rei Davi. Depois disso, Ana teve outros filhos, ela teve mais 5 filhos. Então, ela confiou em Deus, orou, né? Falou tudo que ela sentia para Deus. Deus ouviu a oração de Ana, deu um filho para ela. Ela honrou o compromisso que ela tinha feito, né? O pacto que ela tinha feito com Deus, de que se ele desse um filho para ela, ela iria levar este menino e ele iria servir no templo até o fim da sua vida, e assim ela fez. E o que é que nós podemos tirar como lição dessa história tão bonita que está lá em 1 Samuel? Que nós devemos levar os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas preocupações e ansiedades, a gente deve levar ao Senhor. Somente Ele tem poder para amenizar a nossa angústia, tirar de nós a nossa tristeza, nos dar alegria, né? Então nós temos que confiar em Deus e somente nele nós podemos contar as nossas dificuldades e entregar para Ele, para que Ele possa atender e fazer o que Ele, né, o plano dele seja cumprido na nossa vida. Então nós devemos sempre recorrer a Deus quando estivermos com problemas, assim como Ana fez. Outra lição que nós tiramos daqui é que nós devemos honrar com a nossa palavra. Nós não podemos falar uma coisa e depois desistir, voltar atrás. Não, nós devemos honrar, né? Então Ana honrou com a palavra dela, ela prometeu e ela cumpriu. E outra coisa que nós podemos tirar dessa lição, como eu falei para vocês, o quanto Ana sofria, né, com as coisas que Penina falava para ela. E Penina irritava muito a Ana porque ela não tinha filho. E olha que coisa mais feia, a gente não deve fazer isso com ninguém, né? A gente deve ser amigo, a gente deve respeitar as outras pessoas, a gente deve ser companheiro, a gente não deve estar procurando problema nem confusão com os nossos amigos, com as pessoas próximas de nós, né? Então, a gente ouve muito falar na palavra bullying, todo mundo sabe o que é, e a gente não pode fazer isso com os nossos colegas, os nossos amigos, né, da escola. E
porque não é isso que Deus quer de nós. E hoje eu quero deixar para vocês essa lição de Ana. Que Ana foi uma mulher que sofria muito porque não tinha um filho, mas Deus ouviu a oração de Ana, ela fez um cântico muito lindo. Depois, quando ela foi levar Samuel ao templo, ela cantou para o Senhor o cântico de Ana, agradecendo a Deus pelo que ele tinha feito por ela. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos levar as nossas dificuldades, os nossos problemas a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus, ter um coração grato, louvar a Deus. E nós devemos honrar com os nossos compromissos, né? Aquilo que nós prometemos, a gente precisa cumprir. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Que vocês possam ser abençoados, que vocês possam levar dentro do coração de vocês as lições que nós tiramos hoje da história de Ana. Deus abençoe a vocês, fiquem com Deus, e eu estou aqui pedindo e torcendo que nós em breve estejamos todos juntos novamente, adorando a Deus, aprendendo da palavra dele no templo. E é muito bom estar adorando, estar perto de vocês. Deus abençoe, um beijo e até breve.